O que aconteceu com Maria após a morte de Jesus? Onde ela passou seus últimos dias? Onde ela foi sepultada? Maria teve um túmulo de verdade? Um lugar que podemos acreditar ser verdadeiro? Algumas tradições dizem que ela foi levada para Éfeso, como o apóstolo João, enquanto outras dizem que ela permaneceu aqui, em Jerusalém. Sabemos que ela estava presente no Pentecostes, quando os apóstolos falaram em línguas e receberam o Espírito Santo. Tanto a dormição quanto a assunção são interpretações possíveis de sua morte. Há a Abadia da Dormição, que abriga uma imagem e um local que se acredita ser onde o corpo de Maria descansou. Durante séculos, este local ortodoxo grego tem sido um local de peregrinação. Está localizado perto do Vale do Cedron, também chamado de Vale de Josafá, há muito associado ao julgamento final. Tradições antigas do judaísmo, cristianismo e islamismo falam deste lugar como onde o primeiro a ser sepultado será o primeiro a ser julgado e o primeiro a entrar no céu. Perto fica o Portão dos Leões, também conhecido como Portão de Santo Estevão, nomeado em homenagem ao primeiro mártir cristão. Atos dos Apóstolos descreve Estevão como um dos 7 primeiros diáconos, condenado por blasfêmia e executado por um grupo que incluía Saulo de Tarso, que ainda não havia se tornado apóstolo Paulo. Imagine Estevão, encurralado e perseguido, com o futuro apóstolo Paulo entre seus algozes. A coragem de Estevão nos lembra de todos os mártires que deram suas vidas pela mensagem de Jesus. Isso inclui Tiago, chamado de irmão de Jesus, Pedro, martirizado em Roma, e até mesmo Paulo, posteriormente martirizado lá. Curiosamente, o apóstolo João não se tornou um mártir. A tradição afirma que ele viajou para Éfeso e muitos acreditam que ele trouxe Maria consigo. Ela pode ter vivido na pequena casa posteriormente identificada lá antes de ser assunta ao céu. Muitas tradições se entrelaçam e hoje exploramos todas elas. Simbolicamente, o túmulo de Maria foi colocado perto do Jardim do Getsêmani, aos pés do Monte das Oliveiras, onde os evangelhos nos contam que Jesus orou antes de sua prisão. Os padres franciscanos cuidaram de seu túmulo no século XI, hoje mantido pela Igreja Ortodoxa Grega, que preserva um local conhecido como Gruta do Getsêmani. Segundo essa tradição, é exatamente o local descrito em Lucas 22:39, onde Jesus orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Fragmentos de manuscritos de Hipólito de Tebas, um autor bizantino do século VII, sugerem que Jesus morreu em 30 d.C. e Maria viveu por mais 11 anos, falecendo em 41 d.C. Após a ascensão, ela continuou morando em Jerusalém, em uma casa comprada por João. Livre do pecado original, ela foi poupada do sofrimento da morte, partindo em paz. As igrejas orientais chamam isso de dormição da Theotokos, a Mãe de Deus. A tradição conta que os apóstolos, exceto Tomé, foram milagrosamente transportados para perto dela para realizar seu sepultamento. No terceiro dia, quando seu túmulo foi aberto para veneração, seu corpo não foi encontrado. Maria havia sido elevada, em corpo e alma, ao céu. Por que a ascensão de Maria é chamada de Assunção, enquanto a de Jesus é chamada de Ascensão? Os primeiros cristãos entendiam que Jesus ascendeu por seu próprio poder divino, enquanto Maria foi elevada, assumida, ao céu. Após a morte de Maria, no Monte Sião, acreditava-se que seu corpo teria sido levado ao Vale de Josafá, sobre os muros de Jerusalém, um local onde muitos judeus esperavam ser enterrados. Essa tradição, mantida pela Igreja Ortodoxa Oriental, nos guia para o que pode ser o local real onde Maria passou os seus últimos dias. O túmulo é administrado pela Igreja Apostólica Armênia e pelo Patriarcado Ortodoxo Grego de Jerusalém, fornecendo informações sobre a história do cristianismo primitivo. A Armênia foi a primeira nação a adotar o cristianismo, convertida por São Gregório, o Iluminador.
A partir do século VI, o patriarcado ortodoxo grego tornou-se responsável por muitos locais sagrados cristãos, especialmente quando os muçulmanos controlavam a cidade. Tradições conflitantes remontam à devoção a Santa Helena, mãe do imperador Constantino, ou ao século V, sobre o imperador Marciano, quando uma igreja octogonal foi construída sobre o túmulo. Ela foi destruída por invasores persas, reconstruída pelos cruzados e novamente destruída em 1187 por Saladino. Hoje, vestígios como a Grande Escadaria permanecem, marcando séculos de história e devoção. A Abadia da Dormição foi recentemente restaurada, revelando mosaicos deslumbrantes repletos de simbolismo. Símbolos da criação, signos do zodíaco, apóstolos e referências ao Antigo Testamento, particularmente provérbios, adornam os pisos e paredes. Maria é retratada ensinando o jovem Jesus, em consonância com a tradição judaica. Os mosaicos nos lembram que Jesus provavelmente tinha um tom de pele e feições que refletiam sua herança do Oriente Médio. Outros mosaicos conectam Jesus ao rei Davi, por meio de Maria, e destacam profecias de Isaías, prevendo o nascimento de Emanuel, Deus conosco. Várias capelas homenageiam santos como São Vilibaldo, São José e muitos outros, enriquecendo a atmosfera espiritual. A Dormição nos ensina a beleza da passagem em paz, os últimos momentos de Maria antes de sua assunção. É a crença de que ela partiu deste mundo sem sofrimento, levada ao céu em corpo e alma. Agradecemos por se juntar a nós nesta caminhada pela vida e pelos últimos dias de Maria, a mãe de Jesus. Sua história nos lembra de fé, esperança e do amor eterno de Deus. Se este vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal Portal do Milagre para continuar explorando histórias inspiradoras de nossa fé. Clique no sininho de notificação para não perder nenhuma nova devoção ou reflexão. Que a orientação de Maria e o amor de Jesus estejam sempre com você.